Bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje connosco Nuno Santos. É um prazer receber-te. Pergunto como estás e o que é feito de ti? Estás ligado ao futebol? Acabaste a carreira há pouco tempo. O que é que tens feito? Pronto, ou seja, obrigado neste momento pelo vosso convite. É claro que é com muito agrado que gosto de falar de futebol, que foi uma das coisas da minha vida que mais gostei de fazer. Neste momento deixei o futebol, vai fazer agora 3 anos. E neste momento estou a trabalhar numa empresa aqui de transportes aqui ao pé de casa, onde me permite, como eu costumo dizer, o mais importante que eu tenho é a minha família e continuo a dizer que nós temos que dar prioridade à família ou seja, após 26 anos, aquilo que eu mais gostei de fazer, que não o poderei fazer, agora poderei fazer sim noutras questões, noutras situações, como treinar, como fazer parte de uma equipa técnica, que é um dos meus objetivos, mas não, continuo a dizer, não vivo obcecado por isso, porque acima de tudo está a minha família. Agora, é claro que fico à espera e continuo a falar com o pessoal da bola para ver se mais tarde ou mais cedo essa oportunidade possa surgir, uma vez que eu estou preparado e perante a minha experiência e uma vez que eu também eu tirei o nível 2, aguardo, porque nós nunca sabemos o dia da manhã, isto de um momento para o outro, a vida dá muitas voltas. Voltas, exato. Pronto. Olha, Nuno, muito obrigado por teres aceito o convite. Aqui a falar aqui um bocadinho da tua carreira. Tu na formação passaste por algumas equipas, o Valenciano, o Ribeira da Pena, a Vitória de Guimarães, Pé Vidém e Vizela, antes de chegares a sénior. Que memórias te trazem assim agora à cabeça estes tempos? Exatamente, ou seja, já não ouvia falar há muito tempo desses nomes das camadas jovens, é engraçado. Sim, a memória é sempre muito boa porque eu iniciei, ou seja, a minha família é de Valença de Minho, iniciei nos iniciados do Valenciano na altura e depois a partir daí surgiu a oportunidade de ir fazer testes, neste caso ao Vitória de Guimarães, e na altura foi a Guimarães, independentemente de ser muito pequenino, porque continuo a dizer, era um miúdo muito franzinho, e nessa altura já se aplicava, ou seja, aquela situação que eles fazem ali possa-se dizer, uma colheita daqueles miúdos dos distritos com alguma qualidade, mas acima de tudo o cabedal, e o cabedal na altura não era coisa que eu não tinha, ou seja, estamos a falar em termos de altura, principalmente, porque eles nas camadas jovens, enquanto estamos a falar no Nacional, vão buscar principalmente aquela malta que já faz alguma diferença, né, em termos físicos, e claro, e a técnica é claro que conta muito. Pronto, e assim se iniciou, nessa altura saio de Valença, faço os testes em Guimarães, e o Guimarães, como é um clube onde também tem equipas satélites, como o Ribeira de Pena, como o Sazedelo, como o Pavidem, pronto, já me dei nessa altura a ser emprestado por esses clubes e pronto, e assim surgiu a oportunidade, como o Vizela também. O Vizela lembro perfeitamente que foi o meu último ano de júnior, porque eu tinha acabado de ser dispensado pelo Manuel Machado, que era o coordenador do Vitória na altura da formação, e como eu nessa altura era considerado, ou seja, era um miúdo rápido, mas faltava mais qualquer coisa, continuo a dizer, era o cabedal, porque eles nos nacionais, nas camadas jovens como a Vitória, Porto, Benfica e por aí fora, e fazem uma colheita de malta que possa fazer a diferença, como eu falei há pouco, mas pronto, eu não fazia parte desse lote e continuei a minha vida. Neste caso fui para Vizela com boas condições, inclusive estava no Nacional também, e assim se iniciou a minha carreira a partir daí, porque eu lembro-me perfeitamente que mesmo assim no ano a seguir eu estou nos Junas no Nacional e passo a fazer parte do plantel sénior do Vizela, que na altura até me lembro perfeitamente, não sei se vocês se estão lembrados, o treinador era o Cassioli. Não me lembrava. Brasileiro? Era o Cassioli, que ou seja, era um treinador que tem muitos anos também no Gil Vicente, que eles Sim, Gil praticamente... Vicente, é isso. Eu lembro. Pronto, eu sei que ele também teve muito tempo, ele teve pouco tempo mesmo como treinador, mas iniciou a carreira dele como treinador no Vizela. Pronto, foi o meu primeiro treinador sénior, e que a experiência até foi relativamente boa, porque eu também depois até fiz a pré-época e acabei de ser emprestado ao Sazil, e aí se iniciou então a minha carreira como sénior.
Ou seja, o teu percurso, podemos mesmo dizer que passaste pelas divisões todas, passo a passo até chegar lá acima. Foi um percurso difícil, porque Sim. começas no Cerzedelo na terceira divisão, depois tens aqui vários clubes na segunda B, Oliveira do Bairro, Oliveira do Hospital, Torriense. O Oliveira do Bairro aí não existe, é Não. Oliveira do Hospital mesmo, 2 anos. Ok, então peço É, desculpa da Não, informação. não faz mal. é a informação. E depois chegas ao Varzim em 2004, 2005 na segunda liga. Como é que foi este percurso? Porque tiveste que dar ao pedal, né, para chegar até aqui. Exatamente, ou seja, o meu percurso é engraçado, que foi um percurso, mesmo posso te dizer, mesmo perante o meu trabalho, perante as épocas boas que me iam correndo, porque se as épocas não correndo como nós esperamos, mais difícil será chegar lá em cima. E é claro que hoje em dia, como vocês veem, hoje em dia há muito empresário, há muita mais facilidade de haver empresários. E na minha altura não havia tanto, né? E posso dizer que é claro que se calhar com a ajuda ou não de um empresário, as coisas eu poderia ter chegado a se calhar mais cedo também à Primeira Liga, mas pronto. Mas foi com muito mérito meu, continuo a dizer, com muito trabalho, com muito sacrifício, porque como vocês sabem, e o meu currículo fala por isso, iniciei de clubes do Campeonato Nacional de Sénior, neste caso era a terceira divisão e segunda divisão B, onde acabo por fazer grandes épocas, inclusive no Oliveira do Hospital, um clube que praticamente também ninguém conhecia, onde estamos a falar num clube da região centro. E, optei por iniciar na altura, porque o projeto era bom, era para subir divisão, e eu como tinha 20, 21 anos na altura, também financeiramente era um clube que a realidade era outra, porque sabemos perfeitamente que a realidade dos clubes na altura da terceira divisão e segunda divisão B, financeiramente havia dinheiro, haviam contratos bons. Hoje em dia não, a própria crise o originou, né, nessas divisões, principalmente de escalão Mais abaixo. inferior, mais abaixo. E então, como iniciei nessa altura, arrisquei neste caso e fui sempre crescendo, ou seja, fui sempre fazendo grandes épocas, inclusive fui campeão na altura no Oliveira do Hospital, subimos à segunda divisão B, decidi ficar mais um ano, porque as pessoas o forçaram e me deram garantias. Depois voltei a fazer mais uma grande época, ou seja, e fui sempre subindo passo a passo, derivado ao meu trabalho e claro, porque tu sabes perfeitamente que se no futebol não fizeres uma boa época, mais difícil está de conseguir os teus objetivos, de quereres mais a ti próprio, percebes? A tua exigência. Exato. E eu, como não fugiu à regra, lá fui trabalhando e as coisas lá fui conseguindo com o meu próprio trabalho, porque eu na altura depois também lembro-me perfeitamente, vou para Oliveira das Meias, para Oliveirense, onde faço logo uma grande época. A seguir, como tu falaste bem, tenho a oportunidade do Varzim na segunda liga, porque estamos a falar num Varzim na altura que tinha descido à segunda liga e que estava a tentar apostar outra vez para voltar a subir divisão. Onde eu chego ao Varzim, posso dizer que tinham clubes, ou seja, tinham colegas que vinham da primeira divisão, como o Emanuel, Erivan, jogadores que tinham sido campeões no Boa Vista, ou seja, e aquilo é claro que para mim ou seja, foi uma felicidade de saber que estava a chegar a um clube também naquele momento, porque eu vinha de um escalão inferior, e um clube que estava a querer apostar, e todos sabemos que o Varzim também é um clube histórico, um clube que eu gostei muito de lá estar, e que naquele momento estava a apostar para subir. É claro que isso para mim foi bom. Agora, o final dessa época já não foi tão bom, porque tive o azar de ter uma lesão. Lá tive que voltar um bocadinho à estaca zero, voltar a um clube que me deu a mão outra vez, que foi a própria Oliveirense, a Oliveira das Meias. Exato. E voltei a iniciar, inclusive continuar a trabalhar para poder chegar outra vez onde eu estava e por aí fora. Ou seja, foi mais um ano bom que acabámos por subir de divisão também na própria Oliveirense, ou seja, a segunda liga. Depois mais tarde acabo por sair, posso já estar a dizer, o meu currículo praticamente foi assim, acabo de sair, lembro-me perfeitamente, Vitor Pereira também, uma vez na própria bancada fui ver um jogo Oliveira das Meias, ele estava lá, identificou-se e disse que estava a pegar, ou seja, ia pegar um projeto como a Santa Clara, e que eu era um dos jogadores que ele já andava a ver há muito tempo, e assim se concretizou, ou seja, fui para o Santa Clara, onde assinei 2 anos de contrato. As coisas foram muito positivas em termos individuais,
porque a única coisa que teve de desagrado foi não termos subido divisão, porque foi, ou seja, foram 2 anos, foi mesmo no final da época, ou seja, temos morrido um bocadinho, ou seja, morrer na praia, né? Como se diz na linguagem do futebol. Exato. Mas foi, ou seja, foi bastante positivo. E isto para dizer o quê? Foi de grau a degrau, fui sempre crescendo, porque mesmo no Santa Clara, lembro-me como se fosse hoje, já no meu primeiro ano já tinha clubes da Primeira Liga. E quando falo de clubes de Primeira Liga, não falo de clubes dos 3 primeiros ou dos 5 primeiros, mas clubes humildes, como o Passos Ferreira, como vocês sabem, no meu currículo, Exato. que tinha, e como outros clubes que, pronto, que não vou estar aqui a dizer o nome, que sei que tinha, e depois foi a minha escolha, a escolha final. Mas isto para vos dizer que só com o trabalho e o acreditar e sem a ajuda, posso dizer, e sem a ajuda de ninguém, porque vocês sabem que hoje em dia o futebol, com todo o respeito que tenho por empresários, cada vez há mais, depois há aqueles bons, há aqueles maus, há de tudo, não é? E isso foi bastante positivo para mim, porque orgulho-me de ter chegado de grau a degrau, com o meu mérito, entendes? O teu trabalho, sacrifício, e muitas das vezes é Sim. o melhor. E chegas Sim, então sim. na época 12-13 não, antes, na época 10-11 chegas ao Passos de Ferreira, na qual na época 2012-2013 alcançam um terceiro lugar histórico com o Mr. Paulo Fonseca e no qual na época seguinte vão à Liga Europa, certo? Exato, sim. É claro que a minha aposta para Passos foi uma aposta bastante positiva, onde apanhei bastantes, ou seja, apanhei alguns treinadores com muita experiência no futebol e que mais tarde ou mais cedo vieram a dar cartas, como o Paulo Fonseca, como o próprio Rui Vitória, para não falar do próprio Jorge Costa, jogadores ou o próprio Costinha, jogadores que nós, independentemente deles serem treinadores, optarem, mas olhamos sempre com respeito, porque acho que foram alguém no mundo do futebol. Sim. E pronto, e é claro que o facto de ter partilhado essa experiência com eles, para mim foi bastante agradável. E para não falar, se calhar penso eu que foram as melhores épocas do Passos, quando se fala num clube como o Passos, um clube humilde. Um clube que não nos falta com nada dentro das limitações deles. E chegarmos a um terceiro lugar, as pessoas diziam é um bocado duvidoso e se calhar muita gente não acreditava, mas o que é certo é que nós conseguimos isso. E isso é claro que no meu currículo continuo a dizer, nunca mais esquecerei, porque fica para a história, fica para a história. Foi muito bom. Depois E desculpa, e é claro. Okay. Exato, e claro, e depois um jogador como eu, independentemente de já ter, porque eu continuo a dizer, eu já cheguei tarde à primeira divisão, na minha maneira de ver, já cheguei com 29 anos. E eu ter chegado com 29 anos, e passado 3, 4 anos, hice uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões e ter feito a Liga Europa. Chegares aos 33, tu dizes assim, não, isto não está a ser real. É claro que isso para mim foi uma felicidade, porque se calhar já não acreditaria numa situação dessas, e é claro que eu estava nesse momento e fiz parte dessa história, e isso para mim foi toda uma surpresa, não é? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Na fase final vais ao Tondela, que está numa segunda liga, conseguem subir à primeira, ainda fazes uma época na primeira liga, antes depois da última aventura, que foi na Académica. Exato. Sim, ou seja, essa foi mais uma história engraçada da minha vida, porque é claro que eu já levava 4 anos de Passos e sabia que iria chegar a minha altura, né, perante a idade, que eu continuo a dizer, e da maneira que está o futebol, um jogador que já com 30 anos agora estamos a falar nestes tempos, um jogador com 30 anos já começa a ser considerado velho, né? Mas isso depois já vai das pessoas com quem tu trabalhas, de saber se estás bem ou não. E é claro que foi uma decisão na altura um bocadinho complicada, se possa dizer, porque estamos a falar, com todo o respeito que eu tenho pelo Tondela, o Tondela ainda era um clube que estava a iniciar, que se estava a mostrar e que estava a tentar apostar para subir rapidamente. Onde tenho um presidente, com todo o mérito, o conseguiu. E eu, na altura, foi uma aposta, ora bem, Tondela, de minha casa, porque assim, eu vivo neste momento em Oliveira do Hospital, a minha esposa é de cá, foi cá que eu comprei casa,
e a minha decisão perante a minha idade, ok, está na hora de ir para mais perto. O Tondela era um clube que estava a tentar apostar para subir, porque tinha um presidente que estava a tentar montar as próprias equipas para subir rapidamente à Primeira Liga, e acho que para mim, que se calhar não acreditava naquela altura, ora bem, vou para casa, Tondela, segunda divisão e tal, vamos ver se conseguimos, mas pronto, é claro que se me perguntares, saí de Passos Ferreira e saí dali na mesma para um clube, para a Primeira Liga ainda, porque eu sentia-me perfeitamente em condições, se calhar era esse o meu objetivo. Não o foi. Acho que a partir do momento que depois das coisas se terminarem no final da época, foi bastante positivo, e acho que foi na hora certa o ter ido para Tondela, percebes? Porque as coisas correram às maravilhas, que se possa dizer, entendes? Exato. Aquilo foi um ano espetacular, a aposta foi muito boa, foi bastante positiva, inclusive deram uma responsabilidade como capitão, porque é uma das coisas que eu também respeito muito no futebol, quem já lá está, percebes? Porque quem já lá está já conhece os cantos à casa, e é claro que o Nuno na altura também, quando chega a Tondela, vem da Primeira Liga, a norma é olharem para o Nuno de maneira diferente ou pensarem que o Nuno é mais que alguém, mas o Nuno nunca foi mais que ninguém. E, pronto, já a partir do momento que me deram essa responsabilidade, porque eu não tinha outra escolha, foi aquilo que me fizeram na altura, ok, abracei aquilo com responsabilidade, com carinho e claro, e levarmos a coisa a sério, que foi neste caso, e claro, e com a qualidade dos jogadores que nós tínhamos na altura, tudo se tornou mais fácil. Pensas que hoje em dia, sabemos que há as equipas B, há o Sub-23, ou seja, na altura, como disseste há bocado, saías dos júniores e depois era aquele choque de cena. Pensas que terias tido uma melhor carreira hoje em dia se na altura houvesse o Sub-23 e as equipas B? Sim, eu penso que sim. Às vezes, em brincadeira, em conversa com colegas, na mesma, brinco um bocadinho com isso, porque eu continuo a dizer que hoje em dia as coisas estão mais fáceis. Porque hoje em dia tu pegas num jovem com qualidade, é claro, porque a qualidade tem que lá estar, entendes? Exato, exato. E depois tudo o resto é trabalhado. Porque eu também fui ganhando experiência só com a mudança de clubes, com a mudança de treinadores, fui ganhando experiência, e seja experiências táticas, porque eu continuo a dizer, a qualidade está lá, mas hoje em dia também, se tu não percebes bem os aspectos táticos, é muito complicado. E se calhar há uns anos isto já fosse assim, se calhar poderia, acho eu, na minha maneira de ver, poderia ter chegado à primeira divisão mais cedo, porque hoje em dia, como tu vês, a necessidade também de fazer um bocado de dinheiro perante os clubes, que é a nossa realidade, de vender rápido, origina que ou seja, aqueles jogadores que estejam mesmo no Campeonato Nacional de Cenas, como nós vimos a ver que há malta com qualidade, essa malta chega lá porque a própria crise o origina, né? Porque os clubes não têm dinheiro e querem fazer dinheiro para mais rápido, aí obrigava se calhar a que eu poderia chegar mais cedo, eu e como muitos colegas, percebes? Porque Claro. na altura, eu dou-te só um exemplo, eu na altura já quando chego ao Varzim, já poderia ter chegado até mais cedo à segunda liga, na altura diziam assim, mas o Nuno ainda não tem experiência. Hoje em dia isso não existe, entendes? Essa experiência tu não precisas adquirir com o tempo, tu vais ter que adquirir essa experiência mais rápida, percebes? É chegares aos grandes, ou à primeira liga mais rápido, entendes? Só vais adquirir essa experiência se chegares lá mais rápido. E o facto de haver essa urgência de chegar e vender, é claro que chegam ali aquela malta com alguma qualidade, com 19, 20 anos, vamos já passá-lo, depois nós vamos trabalhá-lo. Agora, na altura não, na altura dava mais prioridade àquele pessoal que já tinha 30, 32 anos, porque aí sim, eram jogadores experientes, estavam preparados para jogar a Primeira Liga. Não, hoje em dia é diferente, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, como tu vês, e continuo a dizer, às vezes em conversa também com os mais jovens, aproveitem, façam uma boa época, vocês amanhã está o clube da primeira divisão a chamar por vocês. E isso se tornou muito mais fácil, por isso é que na minha altura, consoante conversa, como te disse, não era isso que se passava, agora sim, agora acho que está mais fácil chegar lá em cima. Exato. Uma mudança de mentalidade muito grande. Sim. É mesmo.
sim. A mentalidade, eu continuo a dizer, é claro que é assim. Sabemos que a mentalidade hoje em dia, desta nova geração, é completamente diferente de pessoal já com mais de 10 ou 15 anos, né? Eu falo por mim. É um bocadinho mais para a frente. Acho que são um bocadinho mais irresponsáveis, mas há de tudo. Há responsáveis como há irresponsáveis. Mas se tiver aquela responsabilidade, creio que aí sim, aí vai chegar mais cedo lá em cima. Porque Sim, se já tem qualidade e ser responsável, está mais perto de alcançar o sucesso. Não é? Também estava a dizer a diferença de mentalidade na visão do que era há 20 anos o futebol, lá está, como estavas a dizer, privilegiava-se muito mais a experiência e hoje em dia dá-se quase, Não, privilegia-se não. mais os jovens porque podem ser o futuro encaixe. Sim, o futuro Cristiano Ronaldo, o futuro Messi, é um bocadinho assim, percebes? É a necessidade dos clubes, também dos clubes venderem, não só, porque quando falamos só dos clubes, não podemos só falar dos clubes, porque o mundo do futebol hoje em dia, acho que cada vez é mais um negócio. Temos que chegar e digam, como disser, Fazer render. o futebol é um negócio. Cada vez, como eu falei há pouco tempo, ou seja, há uns minutos atrás, cheguei a dizer que cada vez há mais empresários. Né? E o facto de haver empresários, o futebol origina que vamos ter que vender este, vamos ter que vender acolá. E isto faz com que haja trocas e tudo. Ou seja, haver mais negócios, para gerar mais negócios. Exatamente. Ainda aqui falando na tua carreira, como muitos colegas optam a dado momento da carreira enverdar por uma saída para o estrangeiro, normalmente há muitos convites também para jogadores para o estrangeiro, esses sim já a partir dos 30 muitas das vezes. Nunca quiseste? Não houve oportunidade de país para fora? Sim, eu por acaso na altura lembro-me quando estava no Santa Clara, no Santa Clara tive essa oportunidade para ir para lá para fora. Inclusive era um país que vocês conhecem bem, que estavam a levar e estavam a apostar muito em portugueses, que estamos a falar do Chipre. Ou seja, queriam que eu fosse, mas eu na altura, é claro que se pudesse ficar no nosso país, como já tinha também situações de Primeira Liga, optei por ficar em nossa casa, porque nós em nossa casa é que estamos bem. É claro que no futebol também devemos aproveitar o momento para poder amealhar o mais que puder, porque eu continuo a dizer, independentemente de haver o amor à camisola, mas nós no futebol isto é uma passagem, continuo a dizer, é uma passagem rápida. Quando damos por ela, isto já voou. E se pudermos também organizar a nossa vida rapidamente, e quando eu digo isso rapidamente, é claro que os clubes lá fora supostamente são obrigados, né? Porque nós não vamos estar a trocar um clube da nossa casa para ir ganhar mais 100 euros ou mais 200, estou a dar um caso. Né? Claro. Isso, claro, devemos aproveitar. Agora, é claro que houve essa oportunidade para mim, mas uma vez que tinha também, era ela por ela e tinha os clubes aqui no nosso país, é claro que optei por ficar em casa. Não é? Claro. Ainda aqui relativamente à experiência pela Europa, mas a nível de clubes, como recordas a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a fase de grupos, em qual apanharam a Fiorentina, o Dnipro e o Panduri da Roménia? Como é que foi essa experiência? Histórias que te venham à cabeça? Sim, é claro que essa experiência foi bastante positiva, né? Porque, como eu disse, não estava à espera com 32, 33 anos, creio, ter chegado a esse momento. Inclusive, logo no primeiro jogo da pré-eliminatória, eu fiz parte do 11, onde poderia ficar ali na dúvida, porque a minha história é engraçada em Passos Ferreira, porque eu em Passos Ferreira fui para lá como extremo esquerdo, e logo na minha segunda época, eu lembro perfeitamente com o Rui Vitória, veio falar comigo, porque nós só tínhamos um lateral esquerdo. E, como tínhamos só um lateral esquerdo e tínhamos muita gente também para jogar à frente, inclusive o Pizzi, inclusive o Nelson Oliveira, ou seja, pessoal que também estava emprestado pelos grandes. E eu nessa altura, o Rui pediu-me e pronto, e comecei a partir do momento que ele me pediu, comecei-me a adaptar a lateral esquerdo perante as minhas características. E isto para dizer o quê? Na altura mesmo tinha a dúvida porque independentemente de estar na convocatória, tinha a dúvida se iria participar no 11 titular e, claro, eu perante essa idade, para mim, o ter participado em alguns jogos, mesmo da Liga Europa e da pré-eliminatória, jogar contra um Zenit
em pleno Estádio do Dragão, para mim foi um orgulho e se calhar o concretizado um sonho que acho que todos os jogadores de futebol gostam. Eu acho que isso é o topo do futebol, né? E, e isso para mim foi bastante orgulhoso. Ok, passa aqui ao Ricardo então. Tiveste alguns treinadores que já falámos aqui, sim, que tiveram sucesso recentemente. Como recordas a ligação com eles, a diferença de trabalhar deles em treinos, por exemplo, o Paulo Fonseca, o Rui Vitória e o Mister Vítor Pereira? Assim, é claro que posso dizer que são treinadores completamente diferentes, com ideias diferentes, com personalidades diferentes, ou seja, todos à sua maneira. E é claro que depois de cada um tira as melhores ilações, independentemente de querer seguir uma carreira ou não, todos têm uma forma diferente de trabalhar, seja o Rui, seja o Paulo, seja o Vítor. O que é certo é que eles tiveram sucesso à sua maneira perante as equipas que apanharam e as equipas que continuam a treinar. Há que dar mérito nisso. Mas vejo-os a eles com personalidades completamente diferentes, desde como homem, desde como treinador, e com ideias de jogo diferentes. Cada um trabalha de maneira diferente. É apenas isso que posso dizer. Agora, é claro que tu, como jogador, apanhando esses treinadores, vais tentar tirar um bocadinho se calhar de cada um, entendes? Fica-te aquela experiência, bem, com aquele treinador funcionava assim, trabalhávamos assim, aquilo funcionava, com o outro se calhar fazemos aquilo, não funcionava, entendes? Era um bocadinho assim. Agora é claro que perante esses treinadores nós tomamos as relações que tivemos, mas todos eles trabalham de maneira diferente. Não há ninguém que trabalhe igual. Os métodos são sempre diferentes. E que memórias guardas de ter trabalhado com eles? As memórias é claro que são memórias muito, muito boas, como também houve algumas memórias, se calhar, se possa dizer complicadas ou não, porque nem tudo é bom no futebol, não é? Porque temos fases boas como fases menos boas. Agora, a forma de trabalhar e a forma de saber gerir, ele saber lidar, porque continuamos a dizer, para eles como treinador e para nós como jogador, também por vezes não é fácil, porque eles têm uma escolha e nós às vezes como jogador também só temos a tendência de pensar em nós, não é? E não pensarmos um bocadinho no redor. E o que é certo é que as memórias foram muito boas, inclusive posso dizer que se calhar assim, dos treinadores com quem se calhar eu aprendi mais, porque foi se calhar numa fase de chegar à Primeira Liga, porque como eu falei atrás, nós perante a idade e perante os anos vamos ganhando alguma experiência. E se calhar o treinador com quem eu se calhar aprendi mais algo, posso dizer que foi o Vítor Pereira. E só treinei 2 anos com ele no Santa Clara, que foi se calhar um dos aspectos que eu se calhar tinha muitas dificuldades. Eram os aspectos táticos, que hoje em dia que é muito importante, porque hoje em dia o jogador pensa que pode fazer aquilo que quer. Ou seja, o chamado jogador vagabundo a pensar só nele. E não, hoje em dia é importante. E posso dizer que com ele aprendi os aspectos táticos e depois, mais tarde, quando venho apanhar treinadores como o Paulo e como o Rui, eu estava preparado para isso, entendes? Mas houve uma fase inicial da minha carreira onde referi que foi o Vítor, que foi bastante importante na minha passagem para chegar à Primeira Liga, e depois, claro, depois só foi concluir o trabalho que foi feito por parte dele, e claro, com o meu esforço e com sacrifício, e depois só foi juntar tudo o resto perante os grandes treinadores que apanhei nessa altura e que tiveram muito mérito e acho que o mereceram para ter chegado onde chegaram. Exato. Olha, Nuno, aqui antes de terminar temos um quiz que tem 5 perguntas. Isto é um desafio que lançamos. Se ganhares, nós ficamos todos a um jantar. Normalmente, ao contrário, a gente pede camisola ou assim, mas como não estás no futebol, podemos te propor o jantar e aceitas este desafio. São 5 perguntas. Tens que acertar mais 50%. Então, olha, vou começar pela primeira. Contra quem te estreaste na Primeira Liga? Sporting.
Exatamente. Já vamos perder. Temos que ir ao Oliveira do Hospital, que eu também conheço muito bem o Oliveira do Hospital. Conheces? Conheço. Primeiro cartão amarelo na Primeira Liga. Contra quem? Boa pergunta. Isso é mais complicado. Primeiro amarelo. Não, nesse primeiro jogo não foi, acho eu, que eu entrei, ou seja, entrei na segunda parte. Sei lá. Segundo jogo. Não sei se foi Braga. Não faço a mínima ideia. Equipava também à Sporting, mas era a Naval. E a Naval, para a Taça Portugal, se calhar. Não, para o campeonato, penso eu. Para o campeonato? Sim. Campeonato. Eu não sei se na Naval estava nesse ano, era capaz, não sei, já não me lembro, mas é muito complicado esse primeiro. Ok, força. Quantas equipas representaste como sénior? Vou começar a contá-las. É mais fácil assim. É mais fácil. Devia de É ser mais fácil. timing. Ainda assim não vai ser fácil. Penso eu que 9, se não me faltam nenhum. Tenho aqui 10. Cerzedeu, Oliveira do Hospital, Torriense, Académico de Viseu, Oliveirense, Varzim, Santa Clara, Passos, Tondela e Académica. Sim, são 9. Falaste se calhar no Oliveira do Bairro, se calhar não. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não. Cerzedeu, 1. Cerzedeu? Sim. Oliveira do Hospital, 2. Ok. Torriense, 3. Ok. Viseu, 4. Oliveirense, 5. Varzim, 6. Santa Clara, 7. Passos, 8. Tondela, 9. Académica, 10. Então é isso, falhei. Pronto, falhei. Não os contei direitos. Já foi. Não, podes acertar as últimas duas. Sim. É tranquilo, vais acertar. Quantos golos marcaste pelo Santa Clara na segunda Liga? No Santa Clara foram 9. Nas duas épocas? Não, nas duas épocas não. Ou seja, na primeira foram 9 e na segunda foram 3. Na Liga só? 2. Não, mas foram 3. Já. Eu lembro-me disso. Pois. Eu lembro-me porque na primeira época eu fui considerado o melhor marcador, não é? Eu como extremo, porque na altura era o Rincón. O Rincón levava 8, o Oliveira levava 8 e eu levava 9. E depois na segunda foram 3. Quem era o melhor marcador naquela altura era o Tatu. Eu lembro perfeitamente que tinha 3, 9. Sim, ok, eu fui ver ao 0-0, ou seja, pode não estar completamente. Mas isso pode haver um erro ou outro. Mas isso eu lembro perfeitamente, que foram 9 na primeira época. E 3 foi o melhor marcador, neste caso, do clube, e na segunda época já foram 3. Já está 2-2, está empatado aqui. Mas a última. Quantas taças de Portugal venceu a Académica? A Académica. Ora bem, eu sei que a última foi o gol do Marinho. Pois. E depois acho que houve mais uma, 2, não? 2. Foi. Eu sei que pagar o jantar. Eu sei que tinha uma noção que houve mais uma taça, pelo menos, e essa depois do Marinho, mas pronto. Está aqui em 38-39. Eu lembro-me assim qualquer coisa, exato. Olha, antes de finalizar temos aqui as rapidinhas, que são aquelas perguntas curtas e rápidas no qual perguntamos. Sim. Por exemplo, para começar, o teu jogador de referência, alguma vez tiveste algum? Eu tive. Ryan Giggs. Era um escardino, ou seja, eu como era um escardino nato também, um ala, gostava muito de o ver, não é? Uma vez que também já acabou a carreira, já há algum tempo. Mas era um jogador que eu gostei bastante. Qual o colega mais vaidoso que partilhaste balneário? O colega mais vaidoso. Olha, o colega mais vaidoso, posso dizer que estava eu no Torriense. No Torres Vedras era o Ricardo Pateiro. Aí, o Pateiro. O Pateiro. O homem todos os dias inovava. Ele chegava de manhã, nós estávamos sempre à espera para ver como é que a criança vinha. Qual foi o adversário e o colega mais caceteiro? Mais caceteiro?
mais caceteiro. Ele dava mais porrada a eu do que eles a mim. Mais caceteiro. Sei lá. Não estou assim a ver neste momento. Eram todos amigos do Nuno, ninguém dava porrada no Nuno. Dava, mas ou seja, sabes que houve uma parte, como eu te disse, a partir do momento que chega à Primeira Liga que fiz, ou seja, fiz mais como defesa e a tendência como defesa dás mais do que mais leva. Exato. É um bocado isso. Mas não estou assim a ver quem fosse mais caseiro, mas sei que em termos de médios, trincos, acho que eram jogadores que, para não falar dos centrais, porque os centrais já faz parte. Os centrais batem tudo, até no Os centrais batem tudo, mas principalmente os próprios médios das equipas. Agora, referir um mesmo que eu esteja a ver neste momento. Não ficou na memória. Ok. Olha, mas este fica de certeza. O jogador mais brincalhão que partilhaste balneário, aquele que estava sempre a fazer partidas. Tem alguns, inclusive o último que posso dizer que era um brincalhão, o Tony, o Careca, conhecido por Careca no Passos, era uma pessoa que estava sempre disponível para brincar, disponível para fazer brincadeiras, mesmo naquelas situações às vezes menos positivas, com resultados negativos, mesmo perante uma ou outra palestra, ele era o próprio a ter que fazer um bocadinho a malta sorrir para sair daquela suposta pressão ou não, que se possa dizer. Exato. Mas foi dos jogadores que mais brincalhão, mas tive muitos outros, inclusive falando nos campeonatos nacionais de séniores, na altura na segunda divisão B. Hoje tenho uma grande amizade com ele, que se calhar não é muito conhecido no futebol, que se chama Tony, ou seja, era uma pessoa que estava sempre a brincar. Pronto. Mas isso há sempre, e eu continuo a dizer que num balneário tem que haver sempre um, né? Um palhacinho, supostamente palhacinho, né? Exatamente. Olha, aqui para terminar, qual foi o jogo que mais marcou? O jogo que mais marcou? Posso dizer mesmo o próprio jogo da pré-eliminatória. Acho que foi... Com o Zenit, não é? Foi com o Zenit. Foi o concretizado um sonho. Independentemente de ser uma pré-eliminatória, não deixa de ser o auge da carreira de um jogador, para não falar de seleções, que acho que isso foi o único, se calhar, sabor amargo que eu poderei ter no futebol, que mesmo em termos de camadas jovens não fiz a seleção de Portugal, mas fiz seleções de distrito, mas já acho que só ficou por concretizar essa situação, mas o melhor, vejo esse jogo. Exato. Olha, Nuno, queria-te agradecer bastante por teres vindo aqui, vou deixar ao Ricardo o último desafio, foi um prazer receber-te aqui e continuação. Ok, Tiago. Tudo bom para vocês também, está bem? Obrigadíssimo. Eu agradeço o vosso convite. Obrigado nós, foi muito enriquecedor partilhares algumas histórias e experiências. Ia-te fazer o último desafio. Quem é que gostarias de ver passar por aqui pelas chazadas de bola? Alguém que traga também muitas histórias para partilhar connosco. Pronto, assim, eu poderia te dizer aqui, ou seja, alguns colegas que possam estar no ativo, mas acho que vou dar também aquelas que deixaram, seja um ano ou dois, e que estão para deixar, que hoje em dia também tenho uma grande amizade com eles, e uma vez que vocês me deram esse convite, vou nomear o Nuno Moraes Laranjeira, que foi durante muitos anos capitão na própria Oliveirense. Sim. E o João Dias, que sei que ele estava este ano na União de Leiria, onde estava a passar um bocadinho, não sei se posso dizer um mau bocado perante a dificuldade do clube, mas foi um colega de trabalho, onde também apanhei noutros clubes, e são eles os dois que possam nomear. Okay. João Dias e Nuno Moraes Laranjeiro. Está feito, entraremos em contacto. Olha, muito obrigado por ter... Obrigado. Tudo bom para vocês, obrigado pelo vosso convite. Mais uma chazada de bola connosco. Grande abraço. Vá, obrigado. Tchau.